Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. Era pouco antes das 10 da manhã, quando o pátio da escola, ainda úmido pela chuva fina, expôs uma cena que não combinava com a rotina previsível de uma segunda-feira. O piso escuro refletia manchas irregulares de água, criando a impressão de que a superfície escondia algo silencioso prestes a ser revelado. No centro do pátio, uma mochila infantil caída de lado, com o zíper parcialmente aberto, deixava à mostra folhas encharcadas, lápis quebrados e pequenos objetos espalhados. Não havia barulho, correria ou testemunhas que alegassem ter visto algo fora do normal. Apenas uma ausência, abrupta, impossível de ignorar, pairando como um aviso que ninguém soube interpretar. Os muros altos da escola cercavam todo o espaço e os portões permaneciam trancados, seguindo um protocolo rígido que não permitia entradas ou saídas não autorizadas durante o recreio. Ainda assim, a criança que deveria estar ali, correndo pelos brinquedos, rindo com colegas ou disputando espaço no escorregador, simplesmente não estava. A manhã avançava lentamente, mas um silêncio estranho parecia dominar o ambiente, como se o próprio tempo tivesse suspendido o movimento no instante exato do desaparecimento. A ausência de sons comuns, risadas, passos, jogos improvisados, transformava o pátio numa espécie de cápsula, onde cada detalhe ganhava intensidade. A sombra comprida do brinquedo infantil quase tocava a mochila, como se apontasse para uma história que resiste a ser contada. Funcionários que notaram o sumiço exibiam expressões tensas, observando o pátio com a dificuldade de quem tenta reconstruir algo a partir de fragmentos desconexos. E a pergunta, muda e inevitável, se instalava entre todos. Como um menino desaparece dentro de um espaço fechado, monitorado, sem deixar nenhum rastro perceptível? É diante desse cenário silencioso e perturbador que o mistério começa a se expandir. E para entender como um desaparecimento impossível se tornou real, é preciso voltar ao ambiente que moldava aquela escola em 2006, o que exatamente estava para ser revelado. Antes de avançarmos para as primeiras pistas desse desaparecimento, aproveita e se inscreve no Arquivos Perdidos BR. Deixa o like para que essa investigação alcance mais pessoas. E fica comigo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga este caso. Em 2006, Aracaju vivia uma expansão silenciosa, marcada por contradições que se revelavam na paisagem urbana. Bairros inteiros cresciam sem planejamento, escolas eram erguidas para atender um número cada vez maior de crianças. E a sensação de segurança, tão presente em décadas anteriores, começava a se dissolver sob o peso de uma cidade que se modernizava mais rápido do que podia compreender. Nos arredores da escola onde o menino estudava, ruas estreitas se encontravam com terrenos baldios, muros pichados e casas simples que formavam um mosaico de rotinas apressadas e fragilidades estruturais. Cada esquina parecia carregar histórias que nunca chegaram aos jornais, histórias que se misturavam à normalidade do cotidiano e permaneciam invisíveis a quem não morava ali. As escolas públicas da região enfrentavam pressões constantes, falta de material, quadras com infiltração, câmeras quebradas, portões que precisavam de reparos e um sistema de vigilância baseado mais na boa vontade dos funcionários do que em protocolos eficientes. Era comum que pequenos incidentes fossem ignorados, registrados de forma apressada ou esquecidos na rotina de papéis empilhados em mesas de direção. Naquele ano, a preocupação com segurança infantil estava longe de ser pauta central. Confiava-se que muros altos e portões de ferro seriam suficientes para impedir qualquer risco.
As rajadas de vento que atravessavam o pátio úmido escondiam uma verdade desconfortável. A cidade acreditava estar protegida, mas quase nada ali funcionava como deveria. A escola onde tudo aconteceu era vista como uma instituição tradicional do bairro, conhecida por sua disciplina e pela proximidade com as famílias. No entanto, por trás da aparência organizada, acumulavam-se problemas silenciosos. Havia relatos de pontos cegos no pátio, áreas sem iluminação adequada, corredores que não recebiam manutenção havia anos. Funcionários se dividiam entre múltiplas funções e, diante de um número crescente de alunos, a vigilância se tornava frágil, cheia de brechas que ninguém ousava admitir. O desaparecimento de uma criança dentro de um espaço fechado parecia tão improvável que qualquer falha estrutural era rapidamente descartada, como se admitir tais falhas fosse mais ameaçador do que enfrentá-las. O clima social também influenciava a maneira como incidentes eram tratados. Em comunidades onde todos se conheciam, suspeitas eram abafadas para evitar conflitos. Boatos circulavam com facilidade, mas raramente se transformavam em investigações sérias. A confiança coletiva funcionava como um véu que cobria lacunas importantes, e qualquer acontecimento que rompe essa estrutura provocava não apenas medo, mas uma profunda resistência em enxergar a dimensão real do problema. Era nesse cenário, marcado por pequenas omissões e grandes silêncios, que a história do menino começaria a escapar das explicações simples. E, enquanto a cidade seguia sua rotina, acreditando na estabilidade que os muros sugeriam, detalhes sutis começavam a indicar que aquela escola não era apenas palco de um desaparecimento. Ela era reflexo de algo maior, algo que se tornaria impossível de ignorar quando se observa quem o menino era e como vivia. Porque, ao entender o contexto, surge a necessidade de olhar para o centro da história. O próprio menino, cuja vida revela nuances que o caso insiste em esconder. Antes de desaparecer, o menino vivia uma rotina marcada por pequenos gestos que revelavam mais do que qualquer relatório policial conseguiria registrar. Era descrito por professores como reservado, atento aos detalhes e surpreendentemente maduro para a idade. Sentava sempre nas primeiras fileiras, mantendo os cadernos alinhados com um cuidado quase ritualístico, como se cada página fosse parte de um mundo organizado que ele tentava preservar. Seus desenhos, quase sempre de animais e árvores, carregavam traços firmes e cores intensas, contrastando com sua voz baixa e seu jeito calmo de observar tudo à sua volta. Não era o tipo de criança que se afastava do grupo sem avisar. Ao contrário, costumava caminhar perto dos colegas, mantendo sempre uma distância que revelava timidez, mas também uma sensibilidade difícil de traduzir em palavras. Em casa, era o mais quieto entre os irmãos, conhecido por preferir ficar sentado no chão da sala, desenhando ou montando pequenos animais com papel dobrado. A mãe lembrava que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, ele parecia mais inquieto do que o habitual, olhando pela janela como se aguardasse algo que não sabia nomear. Não havia relatos de brigas, ameaças ou problemas familiares, mas aquela mudança sutil, quando observada à luz do que aconteceu depois, revelava sinais que na época ninguém soube interpretar. Na escola, os professores notaram que, em alguns dias, ele ficava olhando fixamente para o portão dos fundos, como se aquela estrutura enferrujada escondesse algo que só ele percebia. Mesmo com sua natureza introspectiva, era querido pelos poucos amigos próximos. Dividia o lanche, emprestava lápis e demonstrava uma calma que contrastava com a energia típica das crianças de sua idade. Um colega contou, meses após o desaparecimento, que o menino havia dito que um homem de camisa clara ficava passando perto da escola. Esse relato nunca foi oficializado,
E o colega, por medo ou confusão, mudou a versão mais de uma vez. Ainda assim, o comentário se tornou um fragmento importante na memória local, um daqueles detalhes que parecem isolados, mas que despertam inquietação quando revisados anos depois. O menino não parecia carregar medos explícitos, mas havia algo em seu comportamento recente que sugeria antecipação, uma percepção silenciosa de que algo estava prestes a mudar. E, na manhã em que desapareceu, seu caderno de desenhos ficou aberto sobre a mesa com uma ilustração incompleta, como se tivesse sido interrompido no exato momento em que tentava registrar algo que ainda não tinha forma. A figura desenhada não era nítida, mas os traços sugeriam um portão, sombras e um espaço vazio. E é justamente nesse vazio, no espaço simbólico deixado por seus gestos incompletos e olhares demorados, que o mistério começa a adquirir profundidade, conduzindo inevitavelmente para o momento em que tudo se rompeu de forma abrupta. Porque, ao seguir os passos silenciosos daquele menino, chegamos àquela manhã em que o tempo pareceu parar. A manhã em que ele deixou de ser visto. A manhã do desaparecimento começou como tantas outras. Mas havia algo na atmosfera daquele dia que destoava da rotina habitual. A chuva fina havia começado antes do amanhecer e deixava um cheiro de terra molhada que se misturava ao perfume metálico das barras do parquinho. Às 9h35, quando o sinal ecoou pelos corredores estreitos da escola, as crianças correram para o pátio com um entusiasmo costumeiro, mas os sons pareciam abafados, como se o ar carregasse uma espessura invisível. O menino caminhou em direção aos balanços com a leveza silenciosa que lhe era comum, mantendo o olhar atento ao espaço ao redor, observando os detalhes como quem memoriza cada fragmento de uma cena que ainda não aconteceu. O piso molhado refletia sombras distorcidas dos brinquedos e a névoa baixa dava ao ambiente um aspecto de cenário interrompido. Os relatos de colegas indicam que ele brincou por alguns instantes, mas sem se misturar ao grupo. Permaneceu próximo da estrutura metálica, olhando para a mochila aberta que repousava ao lado dos balanços. Ninguém soube dizer se foi ele quem abriu o zíper ou se aquele gesto já estava presente quando chegou. Em algum momento, entre risadas, passos apressados e conversas dispersas, o menino se afastou apenas alguns metros, suficiente para sair do campo de visão casual das crianças. E nesse intervalo mínimo, 3 minutos segundo o boletim interno, deixou de ser visto. Não houve grito, não houve tropeço, não houve barulho que denunciasse qualquer tipo de luta. Apenas um sumiço silencioso, abrupto, que parecia desafiar até mesmo as leis mais básicas da observação humana. O pátio, embora aberto, era cercado por muros de altura significativa. O portão principal permanecia trancado com cadeado, assim como o portão lateral. A porta que dava acesso às salas estava sob supervisão de uma funcionária, que, segundo seu depoimento, não viu nenhuma criança sair ou ser conduzida por adulto desconhecido. E ainda assim, quando o sinal tocou, chamando todos de volta para as salas, a ausência do menino se revelou de forma súbita, como uma mancha que se expande rapidamente sobre a superfície, exigindo atenção imediata. A professora, responsável, ao notar que ele não ocupava sua carteira, supôs que estivesse no banheiro, mas a sensação de incômodo surgiu quando ele não retornou após longos minutos. A busca inicial começou ali, tímida e contida, como se o próprio corpo docente relutasse em aceitar a possibilidade de que algo tão improvável pudesse estar acontecendo dentro de um espaço supostamente seguro. Funcionários percorreram corredores, verificaram as salas vazias, conferiram o banheiro, olharam rapidamente pela fresta da porta do depósito. Nada. O pátio estava exatamente como antes. Mochila caída,
lápis molhados, cadernos abertos, mas nenhuma presença que justificasse aquela ausência. A chuva que começara a apertar apagava marcas no chão, tornando qualquer tentativa de rastreamento inútil. O silêncio crescente, misturado ao murmúrio das crianças que voltavam das brincadeiras, criava um contraste perturbador entre inocência e inquietação. Era como se o espaço estivesse tentando disfarçar um acontecimento que não conseguia sustentar. Quando a direção foi finalmente acionada, o relógio marcava 9h47. O tempo entre o recreio e a constatação do desaparecimento era tão curto que parecia impossível ajustar a narrativa aos fatos. Portões fechados, vigilância mínima, barreiras físicas que deveriam impedir qualquer saída. E mesmo assim, uma criança havia atravessado uma linha que ninguém conseguia identificar. A ausência não fazia sentido dentro do perímetro. Era como se tivesse sido absorvida pelo próprio pátio, engolida por um vazio que se formou onde antes havia vida. Esse é o instante em que o caso deixa de ser apenas estranho e se transforma em um enigma inquietante, porque a cena final do menino naquele recreio não apresenta falhas evidentes e ainda assim carrega lacunas profundas que só começam a surgir quando se observa o que aconteceu imediatamente depois. E é justamente no dia seguinte, quando as versões começam a se contradizer, que o mistério passa a revelar brechas impossíveis de ignorar. Na manhã seguinte ao desaparecimento, a escola amanheceu envolta em um silêncio que não combinava com a movimentação habitual das crianças e dos funcionários. As paredes que normalmente ecoavam sons de passos apressados e vozes infantis pareciam absorver cada ruído, transformando o ambiente em um espaço onde qualquer palavra soava inadequada demais para ser dita. A direção, ainda atônita, reuniu os professores antes do horário de entrada, numa tentativa quase desesperada de alinhar informações que desde o dia anterior se desdobravam em versões incompletas e contraditórias. Expressões tensas se repetiam, evidenciando mais do que preocupação. Revelavam o desconforto de quem percebe que algo escapara à vigilância coletiva e agora pairava sobre todos como uma sombra persistente. Os pais que chegavam para deixar os filhos percebiam a estranheza no ar, mas só após alguns minutos de observação silenciosa começavam a notar a ausência de conversas informais entre professores e funcionários. Ao contrário, havia olhares desviados, cochichos rápidos e uma tentativa contínua de manter uma aparência superficial de normalidade. Quando as famílias finalmente foram informadas, o impacto atravessou o ambiente como um vento gelado. A notícia correu entre os responsáveis, despertando murmúrios abafados e expressões de incredulidade. Uma criança desaparecida dentro de uma escola trancada parecia tão improvável que muitos acreditaram inicialmente em um erro, algo que seria corrigido em questão de minutos. Mas conforme o tempo avançava sem respostas, a tensão se tornava cada vez mais visível. Alguns alunos, ainda confusos com o que haviam ouvido, mencionavam fragmentos de lembranças. Sombras perto do muro, o som de algo metálico batendo, um homem desconhecido caminhando pela rua lateral. Esses relatos, desordenados pela memória infantil, chegavam aos ouvidos de professores e funcionários que tentavam não demonstrar pânico. A direção, buscando evitar tumultos, pediu discrição, mas o pedido apenas alimentou a sensação de que havia mais por trás do que estavam dispostos a dizer. A ausência de informações concretas gerava especulações e, mesmo sem intenção, começava a criar um clima de inquietação que se espalhava pelas salas como uma névoa densa. A imprensa local chegou horas depois, atraída pelo rumor que já circulava nas redondezas. Porém, ao se depararem com uma instituição fechada em si mesma, jornalistas encontraram portas que se abriam apenas para declarações protocolares e imprecisas.
Não houve fotos do pátio, não houve acesso aos registros internos, não houve entrevistas espontâneas. Apenas um comunicado curto, lido com voz trêmula, afirmando que todas as medidas estavam sendo tomadas. Ainda assim, o semblante contido de professores e funcionários contradizia a neutralidade da nota oficial. Algo não estava alinhado e o olhar de cada pessoa envolvida revelava mais do que qualquer frase formal poderia admitir. À medida que o dia avançava, famílias retiravam os filhos antes do horário, temendo que aquele desaparecimento fosse o primeiro sinal de uma ameaça maior. A escola, antes vista como espaço seguro, começava a se transformar em cenário de suspeita e incerteza. O impacto emocional não se limitava à ausência do menino, espalhava-se como uma mancha invisível sobre tudo, desestabilizando a confiança que sustentava a rotina local. E quando a polícia finalmente retornou para aprofundar as buscas, surgiam as primeiras contradições entre depoimentos, detalhes que não se encaixavam e lacunas que chamavam atenção. E é nesse ponto que a investigação, ao invés de trazer clareza, começa a revelar falhas, omissões e pistas que nunca deveriam ter sido ignoradas. A investigação oficial começou seguindo o protocolo, mas bastaram poucas horas para que ficasse claro que aquilo não seria suficiente para lidar com um desaparecimento tão sensível. O delegado registrou apenas um resumo superficial, concentrando-se no horário em que o menino deixou de ser visto e no estado geral do pátio. Não houve aprofundamento nem reconstrução minuciosa da cena. A falta de câmeras funcionais foi mencionada como um inconveniente comum, tratada com uma naturalidade que, anos depois, seria vista como um erro grave. Afinal, estávamos falando de um ambiente escolar. Os agentes percorreram muros, portões e dependências internas, mas o olhar parecia mais comprometido em cumprir um checklist do que em buscar respostas reais. O portão dos fundos, enferrujado e sustentado por uma barra metálica gasta, chamou atenção, mas o relatório concluiu rapidamente que não havia sinais de violação. Essa avaliação ignorou marcas antigas, reparos improvisados e alertas informais de funcionários sobre falhas na tranca nas semanas anteriores. Depoimentos foram coletados às pressas. Funcionários repetiam frases curtas, quase mecânicas, reafirmando que nada fora do comum havia sido visto. O porteiro, essencial para entender os horários, alterou detalhes dias depois. Mencionou ruídos metálicos e um possível momento de distração. Mesmo assim, ninguém o questionou a fundo. Relatos de crianças também foram desprezados. Algumas diziam ter visto um homem perto do muro. Outras mencionavam um carro acelerando na rua lateral. Fragmentos que, se reunidos, poderiam ter aberto novas linhas de investigação, foram anotados sem rigor e descartados com facilidade. Quando a primeira semana terminou sem avanços, a investigação já parecia encolher. Entrevistas não foram retomadas, buscas externas foram reduzidas, documentos internos sequer foram revisados. E foi entre essas omissões que surgiram os primeiros indícios de contradições capazes de revirar completamente o caso. Porque, ao encarar essas falhas de perto, algo impossível de ignorar começa a emergir. À medida que os dias avançavam e a investigação acumulava lacunas, as teorias começaram a se multiplicar como tentativas de preencher o silêncio deixado pelo desaparecimento. A primeira hipótese, quase automática, foi a de fuga voluntária. Alguns defendiam que o menino poderia ter saído por curiosidade, atravessado algum ponto falho da escola e alcançado a rua. Mas essa ideia não resistia aos fatos. Ele não tinha histórico de impulsividade, nunca se afastava sozinho e deixou para trás cadernos abertos, desenhos inacabados e a própria mochila caída.
nada sugeria intenção. Uma segunda teoria, mais desconfortável, apontava para alguém de dentro da escola. Professores relataram movimentação estranha perto do portão dos fundos naquela semana e conversas rápidas entre funcionários indicando preocupação prévia com aquela área. A circulação de trabalhadores temporários, a falta de controle rigoroso e a ausência de registros claros criavam pequenas brechas difíceis de ignorar. Ainda assim, nenhuma dessas suspeitas foi explorada oficialmente e permaneceram como murmúrios que a investigação evitou tocar. Havia também o relato recorrente de um carro cinza visto na rua lateral nas semanas anteriores. Testemunhas diziam que um homem observava o movimento da escola de dentro do veículo. Essa teoria sugeria ação externa e planejamento, mas sem câmeras e com depoimentos imprecisos, nada avançou além de especulações. Outra possibilidade veio da análise estrutural do pátio, um ponto cego, uma área não monitorada onde alguém poderia ter conduzido o menino sem ser visto. Ex-funcionários mencionaram acessos improvisados usados para a entrega de materiais, entradas que nunca constaram nos relatórios. E então surgiu a mais perturbadora: a hipótese de que tudo ocorreu em segundos de distração coletiva. Sem plano, sem premeditação, apenas oportunidade. Mas é justamente quando todas as versões parecem insuficientes que um detalhe esquecido emerge do passado e muda tudo. Foi somente meses depois, quando a poeira da comoção começava a se acomodar e o caso parecia condenado a um silêncio precoce, que um detalhe esquecido reapareceu de forma quase acidental, rompendo a narrativa linear que vinha sendo sustentada desde o desaparecimento. Um funcionário aposentado da escola, então já distante de suas antigas funções, procurou discretamente um conhecido da família do menino e revelou algo que até aquele momento jamais havia sido mencionado nos autos oficiais. Durante a semana anterior ao desaparecimento, a direção havia solicitado uma manutenção emergencial no portão dos fundos. Segundo ele, o cadeado vinha apresentando falhas recorrentes, a barra metálica estava solta e em alguns dias o portão chegava a abrir alguns centímetros com a pressão do vento. Estranhamente, essa solicitação não aparecia em nenhum dos relatórios entregues à polícia. A informação, embora aparentemente pequena, trazia implicações profundas. Se o portão realmente apresentava falhas, então a premissa de que todos os acessos estavam perfeitamente trancados no dia do desaparecimento começava a ruir. Mais inquietante ainda era o fato de que o pedido de manutenção incluía um item inusitado: a recomendação de reforço estrutural na base do portão, como se houvesse preocupação com um possível afastamento lateral da grade. Tal observação sugeria um conhecimento prévio de vulnerabilidades que jamais foram compartilhadas com a equipe investigativa. E se essa vulnerabilidade existia antes, não seria imprudente considerar que alguém a conhecia bem o suficiente para explorá-la. Ao tentar confirmar a informação, familiares procuraram documentos internos da escola, mas descobriram que muitos arquivos haviam sido substituídos durante uma reforma administrativa feita poucos meses depois. A ausência de registro dificultava qualquer conclusão, e a única prova concreta era o testemunho de um homem que, apesar de lúcido, carregava consigo a fragilidade de alguém que se sentia deslocado por ter permanecido calado por tanto tempo. Ainda assim, seu relato coincidia com comentários antigos de professores que mencionavam problemas no portão, problemas que teriam sido ignorados pela direção sob a justificativa de que não representavam risco imediato. Esse detalhe esquecido, aparentemente enterrado sob camadas de burocracia e omissão, reacendia perguntas que pareciam já ter sido exauridas.
Se havia um ponto fraco na estrutura física da escola, por que ele nunca foi investigado com profundidade? Se existiu uma brecha, quem sabia disso? E, sobretudo, por que uma informação tão relevante desapareceu dos arquivos oficiais? A sombra dessa pista tardia pairava sobre o caso como um lembrete incômodo de que a verdade muitas vezes se esconde nos espaços negligenciados. E é justamente na fronteira entre o que foi lembrado e o que foi apagado que o caso começa a revelar um novo tipo de silêncio. Um silêncio que não nasce da falta de respostas, mas das respostas que foram deixadas para morrer. E quando o silêncio se torna maior do que qualquer evidência, o caso entra em uma fase ainda mais sombria. A fase em que o tempo começa a apagar tudo. Com o passar dos meses, o caso que inicialmente agitara a comunidade começou a mergulhar em um silêncio tão profundo quanto inquietante. A escola, antes cercada por olhares desconfiados e visitas constantes de familiares, retomou gradualmente sua rotina, como se o desaparecimento tivesse sido um acontecimento isolado, uma anomalia indesejada que todos desejavam esquecer para restaurar a normalidade. Professores foram transferidos, funcionários antigos se aposentaram, e os poucos que permaneceram pareciam carregar uma espécie de cansaço emocional que os impedia de revisitar o que haviam testemunhado. A memória institucional começou a se desfazer aos poucos, como páginas que se apagam lentamente sob a umidade do tempo. Nos corredores, conversas que antes abordavam o desaparecimento com urgência foram substituídas por silêncios calculados, pequenos desvios de olhar e respostas evasivas que indicavam mais do que simples esquecimento. Revelavam uma tentativa coletiva de afastar o peso daquela história. Documentos que poderiam fornecer pistas adicionais desapareceram durante uma reforma administrativa. Arquivos foram substituídos, relatórios antigos foram descartados ou simplesmente deixaram de existir em meio à reorganização burocrática. Não houve esforço para preservar a memória do caso, como se registrar o passado fosse perigoso demais para quem precisava manter intacta a sensação de ordem. Enquanto o tempo avançava, as testemunhas espontâneas que surgiram nos primeiros dias também se dispersaram. Moradores que viviam próximo à escola se mudaram. Famílias mudaram de bairro ou até de cidade. O contexto em que o desaparecimento ocorreu foi se dissolvendo. E com ele, as narrativas que poderiam ter ajudado a reconstruir os movimentos daquele dia. Cada pessoa que partia levava consigo fragmentos de uma história que, aos poucos, deixava de pertencer à comunidade e passava a existir apenas na lembrança dolorosa da família do menino. A cidade, envolta em sua rotina crescente, parecia preferir a conveniência do esquecimento à responsabilidade de encarar uma ausência tão perturbadora. A imprensa local, que por alguns dias insistira em matérias sobre a falha de segurança, deixou o caso de lado assim que outras notícias ganharam relevância. Sem novas atualizações da polícia, sem depoimentos que trouxessem algo diferente, o desaparecimento foi sendo empurrado para o fundo de arquivos digitais, soterrado sob uma sequência infinita de acontecimentos diários. Com o tempo, passou a ser mencionado apenas em conversas isoladas, sempre com o mesmo tom de desconforto, sempre com frases que terminavam antes de chegar ao ponto essencial. Esse silêncio crescente transformou o caso em algo quase espectral, uma lembrança que rondava a cidade como uma sombra persistente que ninguém queria encarar diretamente. Era como se, ao não pronunciar o nome do menino, a comunidade evitasse abrir a porta para perguntas que nunca foram respondidas. E esse silêncio, mais do que a falta de evidências, tornou-se o símbolo mais contundente do desaparecimento, uma ausência que se expandia a cada ano. Mas é justamente quando o silêncio parece completo que algo adormecido volta à superfície,
trazendo consigo uma chance inesperada de retomar a investigação. Porque, anos depois, uma descoberta improvável reaparece e reacende uma esperança que parecia para sempre perdida. Anos após o desaparecimento, quando muitos acreditavam que o caso havia sido engolido de vez pelo peso do tempo, uma descoberta inesperada surgiu de um arquivo que ninguém mais consultava. Foi durante a pesquisa de uma jovem historiadora interessada em documentos administrativos antigos da rede escolar que um envelope amarelado chamou a atenção. Ele estava preso ao fundo de uma caixa metálica esquecida em um depósito municipal, carregando o carimbo desbotado de um fórum que já não existia mais. Dentro dele, havia uma série de ofícios que, pela lógica institucional, jamais deveriam ter passado despercebidos. O mais intrigante era um documento datado exatamente 12 dias após o desaparecimento do menino. Um pedido urgente de apuração interna sobre entradas não autorizadas por estruturas laterais, na mesma escola onde tudo aconteceu. A existência daquele ofício contrariava a narrativa oficial apresentada à época, que insistia na ausência de falhas estruturais. Ele não apenas indicava que havia preocupações concretas sobre acessos vulneráveis, como também demonstrava que a Secretaria de Educação havia recebido um alerta interno que jamais chegou ao conhecimento público. A grafia, firme e apressada, sugeria que alguém dentro da instituição sabia mais do que estava disposto a admitir. O documento mencionava inspeções preliminares e recomendava medidas de contenção, mas nenhum arquivo posterior comprovava que essas medidas haviam sido tomadas. Era como se o rastro da investigação interna tivesse sido apagado com a mesma facilidade com que os relatórios oficiais desapareceram das gavetas da escola. A pesquisadora, ao perceber o potencial daquele achado, tentou localizar anexos que pudessem esclarecer a origem da denúncia. No entanto, tudo o que encontrou foram lacunas, páginas ausentes, documentos extraviados e referências a relatórios que nunca foram catalogados. A ausência desses registros criava uma atmosfera ainda mais sombria, revelando não apenas negligência, mas um possível esforço para encobrir informações cruciais. O simples fato de o envelope ter sobrevivido ao tempo parecia quase acidental, como um fragmento de verdade que se recusara a desaparecer junto com o restante. Quando a descoberta veio à tona, reacendeu no bairro uma antiga inquietação. Moradores mais antigos, ao saberem do ofício, começaram a lembrar de boatos abafados, comentários sussurrados sobre movimentos estranhos na lateral da escola e reparos improvisados feitos durante a madrugada. Pequenas memórias começaram a emergir como peças soltas de um quebra-cabeça cujos contornos pareciam ter sido deliberadamente desfocados. O que antes era apenas intuição passou a ganhar forma, e a ideia de que havia uma vulnerabilidade estrutural sistematicamente ignorada se tornou impossível de descartar. A presença daquele documento solitário reabria perguntas que muitos julgavam já enterrar. Ele não trazia respostas completas, mas trazia um eco forte o suficiente para romper o silêncio construído ao longo dos anos. Era um lembrete de que algumas verdades resistem à escuridão, esperando apenas que alguém tenha coragem de removê-las das sombras. E à medida que o ofício circulava entre mãos curiosas, o caso parecia emergir novamente do abismo que o tempo havia cavado, como se um fio invisível conectasse o presente ao momento exato em que o menino deixou de ser visto. Esse retorno inesperado não oferecia uma solução, mas reintroduzia um caminho. E é justamente quando o passado volta a pulsar que surgem reflexões que por muito tempo foram evitadas. Porque ao revisitar tudo o que foi ignorado, surge uma pergunta maior:
O que esse caso revela sobre nós? Ao revisitar cada fragmento do caso, torna-se evidente que o desaparecimento do menino ultrapassa a dimensão de um episódio isolado. Ele revela uma fissura profunda nas estruturas humanas, responsáveis por proteger aquilo que é mais vulnerável. A história expõe a fragilidade de sistemas que, embora pareçam sólidos, podem ruir diante de uma combinação de descuido, burocracia e medo. É como se o desaparecimento tivesse iluminado um ponto cego que não diz respeito apenas à escola, onde tudo aconteceu, mas à maneira como sociedades inteiras lidam com aquilo que preferem não enxergar. Na ausência de respostas imediatas, instala-se o hábito conveniente de aceitar explicações incompletas, como se o silêncio fosse uma forma de defesa contra a dor provocada pela verdade. Cada omissão, cada documento perdido, cada relato impreciso se torna parte de uma trama que vai além da investigação policial. É um retrato da tendência humana de ocultar o incômodo para preservar a aparência de normalidade. E quando o incômodo é grande demais para ser admitido, ele se transforma em uma sombra que cresce silenciosamente, ocupando espaços que deveriam estar preenchidos pela busca incessante por esclarecimento. A história do menino expõe essa dinâmica com precisão perturbadora, evocando uma sensação de que aquilo que foi esquecido talvez carregue mais peso do que aquilo que foi registrado. A reflexão inevitável é que o tempo, embora avance com aparente indiferença, não apaga completamente aquilo que permanece sem resolução. Pelo contrário, ele aprofunda o vazio e torna mais nítidas as perguntas que ninguém respondeu. O desaparecimento não se limita a uma ausência física. Ele se converte em ausência moral, em lacuna social, em testemunho silencioso de uma falha coletiva. O caso revela a necessidade permanente de confrontar aquilo que foi ignorado, não apenas para compreender o passado, mas para evitar que outras histórias sigam o mesmo destino. E, ao encarar essa verdade incômoda, surge uma última questão, talvez a mais perturbadora de todas, que insiste em atravessar o tempo e retornar como um eco persistente. Se o tempo não apagou o caso, então o que ainda precisa ser dito antes que a história se encerre? Ao percorrer cada fragmento deste caso, torna-se impossível ignorar que a ausência do menino permanece como um ponto suspenso na história da cidade, uma marca que o tempo tentou encobrir, mas jamais conseguiu apagar por completo. A soma de silêncios, documentos perdidos e lembranças dispersas constrói um retrato perturbador de como uma verdade pode se dissolver quando não encontra mãos firmes dispostas a sustentá-la. Ainda assim, cada pista reaparecida, cada memória que ressurge e cada pergunta que insiste em permanecer demonstra que algumas histórias continuam vivas, mesmo quando todas as tentativas de encerramento procuram enterrá-las. O desaparecimento não encontrou resposta e talvez nunca encontre, mas continua ecoando como um lembrete de que o esquecimento é, muitas vezes, a forma mais cruel de abandono. A narrativa chega ao fim, porém o caso permanece aberto dentro de quem o ouviu, preservado entre dúvidas que ainda respiram. E para que outras histórias não sejam apagadas da mesma forma, é essencial que continuem sendo contadas, revisitadas e lembradas com a seriedade que merecem. Por isso, se acredita que nenhum mistério deve desaparecer nas sombras e que verdades esquecidas precisam ser trazidas à luz, inscreva-se agora no canal e acompanhe as próximas investigações que ainda aguardam para ser reveladas.